Ele realmente usou toda a sua força espiritual e formou um ataque corrosivo capaz de cobrir toda a área do palco. O velho mago ao lado de Lei Lin ficou surpreso ao tocar a barba. Parece que Káryu melhorou bastante. É uma pena que com este método, muita força espiritual seja consumida. Ele está destinado a não ter sucesso na próxima batalha de seleção. Isso pode não ser assim. Lei Lin riu e apontou em uma direção. Olha, este rank 2 magos olhou naquela direção e riu. Ele realmente usou uma preciosa força espiritual restaurando a poção. Tal coisa poderia salvar sua vida em um momento crucial. Em um canto, as mãos de Longbottom tremiam e ele quase jogou suas garrafas de poção. Novamente. Mais uma vez sua expressão ficou sombria. Lei Lin riu em seu coração. Seu próprio olhar estava agora em um estágio em que Longbottom não podia descobri-lo, então ele constantemente atraía a atenção dos magos ao seu lado para o sujeito, dando-lhe muito estresse. Brincando com ele o suficiente, Lei Lin não queria atirar no próprio pé e direcionou a atenção do posto 2 de magos para longe. A propósito, você está interessado em visitar meu laboratório depois que a competição terminar? O peixe especial da Aliança da Natureza é um pouco eficaz para os magos de nível 2. Em outro extremo, Longbottom suspirou. Então, novamente, a força original de Káryu com o manto verde perde para a de Fire Escorpião. Embora eu tentasse esconder isso, ainda atrai a atenção. Eu precisarei ser mais cuidadoso no futuro. Minhas desculpas, por favor, me deixem passar neste momento. O mago se espremeu, parecendo apressado. O que você está fazendo? Longbottom afastou a outra pessoa. Os dois foram subitamente apanhados em transe. Embora tivessem se disfarçado, Longbottom ainda era capaz de reconhecer Bai Lin à primeira vista, enquanto Bai Lin também reconheceu seu ex-companheiro. Os dois se entreolharam, mas por causa de algumas razões indescritíveis em ambas as extremidades, silenciosamente engoliram suas palavras. Eles não tentaram expor as identidades uns dos outros. Número 188. Número 188. No outro extremo do palco, o juiz começava a ficar impaciente. O corpo de Bai Lin tremia e ele seguiu em frente. Eu vou te parar, ele disse suavemente ao passar Longbottom. Eu vou esperar e ver, foi a resposta imediata. Como partida após partida, alguns gênios fizeram um nome para si próprios, resultando na adulação do público. Lei Lin também havia escolhido algumas pessoas. Lilina da região oeste, Ailon dos pântanos de Voodoo, e depois Bai Lin. Longbottom e seus amigos e subordinados vão ocupar os primeiros lugares nesta genial competição de magos. Com seu conhecimento comum Arlokis II, ele encontrou facilmente os chamados gênios. Geralmente, esses gênios seriam considerados os personagens principais da época e eram figuras importantes da história. No entanto, tal influência não foi nada comparado a Lei Lin. O campeão deve ser Bai Lin ou Longbottom, concluiu Lei Lin. Eles realmente são o ponto de convergência das forças do destino de Twilight Zone. Sua força aumentou tanto, e acredito que esses dois até tocaram o limite do reino de nível 2. Lei Lin suspirou admirado. Com essa taxa de melhora, até mesmo Eren e os outros gênios falsos que ele fez com seus avós, deixados sozinhos, Lilina e Ailon, foram deixados no pó. As preliminares foram muito rápidas. Ao cair da noite, cerca de metade dos inúmeros concorrentes inscritos foram eliminados. Numerosos magos se familiarizaram com algumas das grandes batalhas aqui, e alguns foram até transformados em vídeos e fornecidos a grandes corporações para escolher. Bai Lin e Longbottom, assim como os outros competidores de que Lei Lin pensara muito bem, não haviam falhado em suas missões. Eles passaram pelas preliminares e até ganharam uma reputação. Entre os magos na área de competição, eles se tornaram um pouco famosos. Ailon, Lilina, Káryu, afins finalmente chegaram aos ouvidos de Rank 2 magos. As forças do destino convergiram ainda mais enquanto descansava naquele dia.
Lei Lin seguiu para uma luxuosa sala especialmente preparada para ele e olhou pela janela para o céu. Nesse curto período de descanso, muitos eventos estavam se desdobrando. No quarto de um competidor, alguns magos vestidos de preto estavam ameaçando o Gaelon dos Pântanos de Voodoo. Se você ver o nosso jovem mestre amanhã, você deve perder. Se não, Skrylon ergueu as sobrancelhas. O que você disse? Os poucos magos ficaram instantaneamente enfurecidos. Eu disse para você, Skran. Você não ouviu claramente. Ailon se levantou, seus olhos agora completamente vermelhos. Raios pretos e vermelhos de magia explodiram de seu corpo. Há magos de grandes guildas que monitoram essa área. Você se atreve? Esses magos evidentemente não esperavam que ele fosse tão teimoso e irritável. No momento em que houve uma diferença de opinião, ele atacou sem hesitação. Rumble diversos raios de magia e romperam nos cômodos. As ondulações soltas surgiram e sacudiram as paredes ao redor até que se transformaram em pó. O que está acontecendo? Um grupo de magos usando o uniforme de patrulha correu. Eles representavam a dignidade dos organizadores e eram apoiados por muitos magos de nível 2. Como eles tinham patrocinadores tão poderosos, eles naturalmente confiantes. Os poucos magos vestidos de preto trocaram olhares e todos viram o desamparo em seus olhos. Por favor, enquanto isso, eles tinham um profundo ódio por essa pessoa que estava arruinando seus planos e não conseguia entender a situação. O jovem parecia sentir alguma coisa e olhou para a distância, revelando pela primeira vez uma sugestão de pesar por dentro. Aproveitar o campeonato é o desejo de morrer do mestre. Qualquer um que me impeça de conseguir isso vai morrer. Sob a luz amarela fraca, Lilina olhou para uma pérola azul nas mãos, parecendo indecisa. A pérola azul clara era lisa, redonda e bonita, com pequenas manchas de ouro que formavam a imagem de uma palmeira no centro da pérola. Este foi o último tesouro de sua família. No entanto, também continha efeitos colaterais terríveis, razão pela qual Lilina estava se sentindo hesitante. Ela então pensou sobre o sacrifício de sua família e sua condição atual. Embora sua família fosse uma família de magos, os recursos não eram tão facilmente obtidos no mundo dos magos. Com todas as esperanças de reavivamento deixadas para ela, seus ombros estavam sobrecarregados com muita pressão. Eu devo me tornar a campeã e levar minha família a caminho do reavivamento. Com a expressão voltada para as luzes, ela pressionou a pérola azul na testa. Se a pérola se fundiu em sua testa, uma mancha de azul profundo começou a piscar no corpo de Lilina. Minha senhora Longbottom removeu seu disfarce e olhou para a figura humana dentro da névoa negra, ajoelhando-se respeitosamente. Little Longbottom, embora você esteja começando a esculpir sua própria rota e quase alcançou a segunda posição, a acumulação que acontece com o tempo não pode ser superada tão facilmente. Uma voz feminina encantadora soou de dentro da névoa negra. Agora vou condensar toda a essência da força vital da minha raça em você para ajudar sua técnica de meditação Life Absorption a realmente chegar ao segundo nível. Muito obrigado, minha senhora Longbottom parecia em êxtase. Em sua mente, ele imediatamente lembrou a figura sentada na plataforma. Eu finalmente alcancei você. Eu realmente quero ver a expressão que você terá em seu rosto. Lilin. O que você pensa sobre Eren? Observou Bailin, que estava de lado. Não e nada. Eu vi Longbottom, e ele mudou muito. Bailin suspirou, parecendo preocupado. Ouça-me, Bailin. Longbottom agora está completamente do lado dos elfos negros e causará um caos na raça humana. Sua missão é pará-lo. Você não pode esquecer isso. A expressão no rosto de Eren ficou séria. Sim, eu vou pará-lo, repetiu Bailin, reforçando seu tom de voz. Dias depois. Com o feitiço Eterna Luz, assim como a força das pedras do sol, a área estava iluminada. Um mago usando o traje de um anfitrião primeiro se curvou em direção à plataforma e, em seguida, anunciou o cronograma da competição.
Todos vocês são os melhores que passaram por rodada após rodada de seleção. Um vencedor aparecerá entre vocês hoje, e os 30 primeiros terão a oportunidade de escolher uma guilda para entrar. Isso inclui quaisquer alianças de larga escala. No momento em que essas palavras saíram da boca do hospedeiro, a área se encheu de alvoroço. Os olhos das centenas de competidores restantes revelaram emoções diferentes. Havia paixão, contemplação e excitação. Tossior rosticou Gade levemente, e a área ficou em silêncio. A competição será realizada aqui. Ele apontou para o palco bem no centro. Uma formação de magia gigante havia sido montada no palco, enquanto runas carmesins estavam espalhadas. Eles emanaram uma luz estranha que causou um tremor de medo. As finais da competição serão realizadas em um plano secreto. Você será enviado para um local aleatório no plano secreto e só há uma maneira de vencer. Derrote seus oponentes e obtenha os pontos em seus amuletos. O anfitrião levantou o amuleto branco leitoso que era apenas do tamanho de um dedo com um número simples escrito nele. No plano secreto, não há regras. Sítios e uso de itens externos é permitido. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que, embora instalemos um padrão de magia que irá te teleportar para o momento em que você está à beira da morte, sempre há acidentes. Portanto, existe a possibilidade real de morte no plano secreto, e quero que você considere isso com cuidado. O anfitrião falou com indiferença, e um cheiro de sangue agrediu as narinas. Bailin ficou surpreso. Com essa falta de regras, era fácil escorregar. Mesmo com a ajuda, seria difícil manter a vida. Afinal, a misteriosidade da magia não poderia ser inferida pela pessoa comum. Talvez houvesse métodos que pudessem quebrar com força os métodos de salvar vidas que os organizadores tinham estabelecido e causassem um grande número de mortes.